Então vamos lá, presença e unção. Tal. Eu comecei a ficar horas e horas e horas com o Espírito Santo. Tem coisas que eu não pedi e me deu. Eu vou te dar outro exemplo. Você vai num churrasco. O churrasqueiro tá lá no massa vindo nele, cheiro de carne vindo nele e tal. Ele tá ali, tá assando ali, o garçom tá servindo e tal. Quando o churrasqueiro ele sai da churrasqueira, ele passa no meio do povo, vai ser fácil identificar ele, sim ou não? Vai. Por causa do quê? Do cheiro. Assim é você com o Espírito Santo. Quanto mais você fica com ele, mais a presença dele vai impregnar em você. Paulo tinha a presença e Paulo tinha a unção. Opa, o rapaz tá doente lá, peraí. Leva lá esse lenço aqui. Punha a mão, punha o lenço, lençol, depende da tradução da Bíblia. E a pessoa é o quê? Curado. Quando a pessoa tocava em Jesus, virtude de Jesus o quê? Saía presença. E aí? Você está entendendo que Deus não quer que você somente opere nos dons? Ele sempre tem mais pra gente. Agora, e a intimidade? A intimidade começa através do relacionamento. Ela é a pavimentação para a intimidade. E dá para buscar os dois ao mesmo tempo, né? Os dons e o relacionamento com o Espírito Santo. Ou tem que buscar um primeiro, buscar outro, ou busca os dois? Então vamos por partes. O relacionamento é comunhão. Quanto mais tempo você passa com a pessoa, mais você conhece ela, sim? Sim, Quanto mais tempo que você convive com a pessoa, você conhece ela, sim ou não? sim, Só da pessoa olhar pra você assim, você já sabe o que ela quer te dizer, sim ou não? sim. Os dons é diferente. Deu pra entender? Deu. Eu tô te falando, apóstolo, é o que eu vivo desde quando o Espírito Santo tocou minha vida, mudou minha história. Não tô falando aqui eu acho, tô falando aqui que eu li. Não. Nós estamos em 2025. São 9 anos. Caçando essa unção, buscando essa unção. São 27 viagens internacionais. Fora dos. São poucos estados do Brasil que eu não conheço. Nessas viagens, ou fora do Brasil, ou no Brasil, Deus opera de várias formas, mas qual que foi o mais impressionante? Ou de cura, ou de milagre, ou de presença que aconteceu aí, que você lembra aí? Nossa, Se Deus. você lembrasse de um assim que foi o mais forte, assim, se falasse. Tem centenas, milhares de testemunhos que eu posso te dar. Eu vou te falar aqui, num culto desse, que é onde estava a presença e a unção, e o Espírito Santo se manifestou com o dom de cura, de milagres. A Suza, da cidade de Lavras, é missionária da nossa igreja, líder do louvor. Ela não podia engravidar e tinha um problema no coração desde a infância. Quando a unção tocou a vida dela, a presença envolveu ela e o dom da cura começou a operar. Ela foi curada do coração e ela hoje é mãe. Isso era improvável. Uma mulher chegou na igreja com mais de 55% do corpo tomado com câncer. Foi para você crer que Jesus pode te curar agora. O poder do Espírito Santo pode vir sobre ti e operar milagres. Eu creio. Recebe agora. 3 semanas depois, ela voltou com os 2 envelopes e dando testemunho. Aqui eu estava doente, aqui eu estou totalmente curado. Na Colômbia, o mestre estava pregando. O Espírito Santo falou assim: chame pessoas que tiveram cirurgias mal feitas aqui, ou que não ficaram bem feitas, no tornozelo e nas pernas. Igreja lotada, tinha mais ou menos umas 700 pessoas. Eu chamei. Eu olhei assim, ninguém se manifestou. Aí veio um homem mancando. Mostrou o tornozelo dele.
O Espírito Santo falou, olha, eu orei. Houve um ajuste ali na hora. E começou a caminhar normalmente. Aí vem um jovem de muleta. O que aconteceu? Eu quebrei as 2 pernas. O médico disse que é isso aqui para pôr dar dor para mim. Aí eu pedi para ele sentar. Tem até o vídeo no YouTube. Pedi para ele sentar. Coloquei as mãos nas pernas dele e orei. E o Espírito Santo falou assim, fala para ele correr. Olha o perigo de você ser racional. Ele não tá andando. Vai correr. Falei, muchacho, salte. E ele saiu, começou a correr e pular. Foi totalmente curado. Uma jovem estava com a cirurgia marcada para terça-feira. Acabou o culto, tinha muita gente. Ela foi a última a ir lá na frente, estava sentado lá perto do altar. O primo dela falou assim, você pode olhar para minha prima? Eu falei, posso. Fiquei as mãos sobre ela, orei. Tava fazendo muito frio, tá? Ela tava com a blusa assim, bem acolchoada. E ela caiu no chão e falou, o que aconteceu? Eu falei, ela tá curada. Só que eu não sabia que ela tava usando um colete de ferro debaixo da blusa. Não percebi, porque a blusa é aquelas blusas mais grossas. Aí na terça-feira eu tô na casa do pastor, todo mundo feliz, né? Eu tava preparando para ir embora. Essa mulher liga desesperada pro pastor, gritando, chorando. Pastor, calma, 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 calma. O que aconteceu? Ela falou, minha filha tá no hospital. O que passou? Ela falou assim, o apóstolo orou por ela. Os médicos decidiram tirar o colete dela e fizeram um exame na coluna. A coluna dela tá alinhada, fortalecida e ajustada. Cancelou a cirurgia para colocar os pinos na coluna dela. Glória. Então, outro testemunho, eu fui pregar numa igreja de um mexicano que estava lá na época do avivamento da Rua Azusa. Ele foi tocado por esse avivamento da Rua Azusa, voltou para o México, o Espírito Santo mandou ele voltar para o México para abrir uma igreja lá. Uma igreja de mais de 100 anos. E eu estou ministrando, chamei as pessoas na frente para orar. Eu olhei para a segunda pessoa, a mulher caiu no chão. Caiu no chão. Quando a unção vem, tem como você segurar. É como uma descarga elétrica vem, tem gente que tu suporta mesmo. Vai pro chão, uns pulam, uns caem, uns fica embriagado, outros ficam eletrificados, cada um entende como queira, né? E eu fui olhando para as pessoas, só que essa segunda mulher ela se levantou e tomou o microfone na minha mão. Aí o intérprete olhou para mim e falou para mim esperar. Ela falou assim, todo mundo aqui sabe quem eu sou, né? Eu sou a esposa do pastor. E eu sofri um derrame. E quando o profeta orou por mim, um fogo tocou todo o meu corpo aqui, principalmente da região que eu sofri o derrame. Olha aqui minhas mãos. Voltou totalmente à normalidade o lado que eu sofri o derrame. E para provar que eu tô curada, eu vou andar em linha reta aqui no piso, que no caso seria para nós a divisória do piso, né? E ela marcou e foi andando retinha. Aí a igreja explodiu na hora que ela voltou. Ela foi andando. E na hora que ela voltou, a igreja explodiu. Porque a unção veio, aquela presença sobrenatural na igreja. Aí o pastor, no final, ele falou assim, tem muitos pregadores que vêm de outros países, até do próprio México ministrar aqui, pede oferta, pede carro, pede hotel, pede não sei o quê. O profeta Davi não pediu nada. O apóstolo Davi não pediu nada. E nós nunca vimos um culto como esse. Aí quando a gente foi almoçar, ele falou para mim assim, você sabe quem que eu sou no México? Eu falei, não. Eu sou pastor de 520 igrejas no México. A partir de hoje, a minha casa é a sua casa. E qualquer uma dessas igrejas que você quiser pregar, as portas estão abertas. Eu autorizo.
Forte. Então, contando assim, mas tem muitas outras, né? E tem muitas pessoas que estão assistindo aqui o Podercast, que acompanham, né? E até ajudo, eu peço para você ajudar, compartilha esse programa para mais pessoas. Nosso alvo é até o final do ano, tá faltando pouco tempo, final do ano, 2 meses, mas que Deus pode fazer um milagre, alcançar 100 mil inscritos. Estamos chegando a 50 mil, queremos 100 mil inscritos. Então compartilha aí no grupo de WhatsApp, Facebook, direct do Instagram, ajuda aí a divulgar nosso programa. E tem muita gente que acompanha o programa e que eles têm fome, eles têm um desejo de ser usado por Deus, em curas, em milagre ou libertação, cada um em uma área, mas tem aquele desejo de ser usado por Deus. Qual seria a chave ou as chaves para a pessoa alcançar isso? Nossa, isso aí é assunto para um dia, né? Mas a chave principal, vou dizer, chave mestre. A disponibilidade de ser obediente, fiel, leal, verdadeiro e sem interesse. Porque a unção, eu aprendi algo. A unção, ela tem... Deus, ele te dá uma porção. Você é fiel a ela, ela cresce. Você continua sendo fiel, ela cresce. Se se mantém fiel, ela vai crescer. Porque a unção, quando você tocou no assunto aí da impartição e tudo, né? Eu acredito, porque a Bíblia fala do qual impor as mãos, então a mão é um ponto de contato e realmente ela transfere, e eu recebi muito de homens de Deus, e no Brasil, fora do Brasil, que carregam muita unção de Deus. Mas o tocar é um liberar? Sim. É um ativar? Sim. É um impartir? Sim. Mas como que está a outra pessoa do outro lado? Ela está com o coração aberto para receber? É que está recebendo. Ou ela só está vendo um homem, só uma mulher ali? Porque aqui tem um princípio, apóstolo, que se todo mundo entender isso aqui, muda tudo. É o princípio da honra. A unção que você honra, você recebe, até sem a pessoa impartir na sua vida. A unção que você honra é a unção que você prospera. A unção que você honra é a unção que desata você. Então, tem gente que vai ali e não honra que está na vida do... isso eu conheço. Jesus não pôde operar muitos milagres naquele lugar que ele foi, não é porque ele não tinha unção, não é porque ele não tinha poder, não é porque ele tinha presença. Porque as pessoas não honraram o que carregava. Jesus, filho da Maria, nós jogamos bola junto. Jesus, filho da Maria, rapaz, conheço ele, é meu vizinho aqui, morou aqui. Então, muitos perdem a oportunidade por não honrar. Eu vou te contar 3 testemunhos sobre isso. Estava participando de uma grande conferência de 8 mil pastores. E a gente chegou, pensou que o pessoal ia chegar depois, estava tudo lotado. Aí eu vi uns pastores amigos na frente, alguns apóstolos lá cumprimentar. Conversa, Pai do Senhor, graça, paz, shalom e tal. Um apóstolo levantou, onde você vai sentar? Eu falei, vou sentar lá atrás. Vai sentar aqui do meu lado. Deixei 2 lugares reservados. Deus falou para mim que ia enviar 2 pessoas. Na segunda-feira. Estamos com a minha esposa no congresso e tal e tal. E os pastores, todos os dias ali, eles levavam 12 pessoas para receber a oração e impartição lá em cima no altar. Aí um pastor passou e falou, venha você com a sua esposa. Aí minha esposa falou, a gente vai sair daqui, a gente vai perder o lugar. Eu falei, não, nós estamos honrando o Espírito Santo. Nos colocou lá em cima. Eu estava no centro, acho que é Luna Park, lá na Argentina. É um ginásio imenso, imenso, imenso. Caravanas imensas da Argentina lá. Coisa absurda. O ginásio lotado.
E eu falei, gente, o pastor Ricardo tá aqui, eu queria que ele ministrasse na minha vida. Que a minha esposa estava junto comigo. E estamos lá adorando a Deus, de repente, uma pessoa vem da coordenação da equipe dele, bate a mão no meu ombro e fala, que bom que você tá aqui, pastor. Pastor Ricardo vai estar lá na sala assim, assim, assado, depois você vai lá. Acabou, que a multidão saindo, eu passei o primeiro seguranças, cheguei no segundo segurança, na porta eles me travaram. Eu falei isso. A minha esposa, vambora. Eu falei, não, o Espírito Santo, ele não vai deixar a gente boa sem receber essa oração, essa impartição. Aí vem um cara andando no meio do corredor, desse jeito assim, ele até fazer barulho no chão. Pá, pá, pá. O cara chegou, o que tá acontecendo? É isso que vai conversar com o Ricardo. Deixa eles passar. Na hora que eu passei, a esposa do pastor Ortega estava vindo de frente. Ô, pastor, que bom que você veio. Ela abriu a porta, pode entrar vocês. Pastor Ricardo entrou, tava eu e minha esposa. Não, tava eu parado. E ele perguntou, sua esposa, sua família tá aqui? Falei, tá, estão ali. Aí mandou trazer os dois. Quando ele não trouxe os dois, o pastor Ricardo não seguiu. E naquela sala só tinha mais ou menos umas 20 pessoas. Então, quando Elias ali, ele chama Eliseu, ele ativa Eliseu, né? Ele inicia Eliseu. Eliseu caminhou com Elias, sim ou não? Sim. Tá ok. Então vamos lá sobre a partição que você está sempre perguntando, falando e tal. Ele caminhou com Elias, sim ou não? Sim. Lá no meio do caminho, Eliseu honrava ele? Elias? Creio que sim. No começo honrava Elias? Sim. Tá. Aí no finalzinho, o que Eliseu pediu para ele? Porção dobrada. E o que o Elias falou para ele? Duas coisas você me Pedisse. Tá bom. Aí quando Elias foi elevado aos céus, quem recebeu a porção dobrada? Eliseu. Não foi só porque ele caminhava com Elias, é porque ele honrava Elias. Você pode caminhar com muita gente e não receber nada deles. Mas se você honra... Posso, Deus já me colocou em cada lugar, já fez cada coisa. Eu falo, tem gente que fala para mim, você tem o favor de Deus de uma forma... Eu tenho. Por causa da honra. Por causa da honra. Nós temos a igreja local em Lavras, temos as igrejas na região de Minas, mas tem igrejas que eu dou paternidade, cobertura. Tem igrejas que dão o dízimo do dízimo. Abençoam, a gente não pede nada. Eles que senão a gente está honrando, a gente quer honrar, a gente quer abençoar teu ministério e sua vida. Depois, o testemunho que eles dão é uma coisa absurda. Então, É um respaldo que você não tem noção. Da pessoa te ligar e falar, rapaz, aconteceu isso e isso na igreja, assim, assim, assim. Eu tô aqui de boca aberta. Você tá entendendo? Então, quando Eliseu pede para Elias, Elias viu que Eliseu serviu, Elias viu que Eliseu andou junto, Elias viu que Eliseu caminhou junto, mas ele honrava. Então, você pode orar para todas as pessoas. E deve. Mas aquelas que vão extrair, aquelas que vão pegar, aquelas que vão. Eu te falo isso. De lugares que eu cheguei, uma multidão. Eu falei, Deus, eu queria sentar ali. O que você está fazendo aqui? Vamos sentar com a gente lá na frente. Favor de Deus. Então, se aquilo que você não honra, você não opera. Não opera. Porque honrar é um princípio de ativação, de liberação, de transmissão, de impartição
e de ativação. Tá, glória. Escreve aí, chave, honra, é uma chave. E é interessante isso, apóstolo, que eu já vi isso acontecendo, eu mesmo ministrando, que você vai em lugares, eu aprendi isso lá na Argentina, que eu fui para a Argentina, eu fui pregar em 10 cidades, e como eu não ia ter tempo para preparar a mensagem, eu gosto de preparar o esboço, não sou igual a apóstolo internacional que já está toda aqui na mente, eu gosto de um esboço. E aí eu pregava num lugar a mesma mensagem, e aí eu ia no outro lugar, pregava a mesma mensagem, e tinha lugares que a glória descia, o poder se manifestava, a cura, e tinha outros lugares que não acontecia. Aí eu ficava, antigamente, essa experiência da Argentina me ensinou, eu ficava triste, pensava que eu acho que eu não orei muito, não é? Aí depois Deus mostrou, não tem a ver com você, tem a ver com o povo, né? Do jeito que ele honrou, do jeito que ele recebeu, coração aberto. Então, às vezes, flui mais até quando um profeta de Deus ele pode estar cheio da unção, cheio do poder de Deus, mas aquele povo não honra, está com o coração fechado. Pode até acontecer, mas acontece num nível menor. Isso foi Jesus, né? Jesus não pôde fazer muitos milagres lá em Nazaré. Pode falar tudo aqui? Fale. Eu fui pregar numa igreja no México e o pastor dessa igreja, ele faz parte do governo mexicano. É um cara de alta patente. Quando eu cheguei na igreja, o Espírito Santo falou para mim assim, aqui não vai acontecer nada. O Espírito Santo falou? Porque o pastor é o líder espiritual da igreja, não é isso? Não é a autoridade espiritual da igreja? Isso. Então, o Espírito Santo falou assim, se ele não abrir o coração, o céu não vai abrir. Vai lá, abraça ele e fala assim, assado com ele. Era só algo dele com Deus. E eu fui, abracei o cara, um pastor mais velho, de uns 62 anos. Abracei ele. E falei que o Espírito Santo me falou. Ele caiu no chão, ajoelhado, chorando. O segurança veio tudo para me pegar. Aí um ombreiro falou, não. Chorou, ficou prostrado lá, uns 2 louvores. Aí ele levantou, recompôs, me abraçou, subiu no altar e falou, irmãos, o Espírito Santo está nesse lugar e eu não posso resistir à sua presença. Deixa Deus te usar, servo de Deus. Fez isso aqui, ó. Na hora que eu subi, se você for ver algumas pregações que eu faço, muitas, não é regra, muitas eu nem prego primeiro. Eu já subo no púlpito, o Espírito Santo começa a me revelar as pessoas, começa a me revelar cura, milagres, e vou chamando as pessoas. Porque a gente às vezes criou um hábito de ter o louvor, ter a palavra, ter o dízimo e oferta, e depois orar, e depois Deus operar nos dons. Muitas coisas que Deus está fazendo comigo, muitas vezes não é nem depois de ler a palavra. É antes. E quando você tem essa intimidade com o Espírito Santo, não é você que diz as regras, não é você que faz o contexto do culto. É ele que dirige, direciona. Agora, se tem um momento que é só para mim orar, eu vou orar. Igual, um dia me levaram, se você vai só orar aqui. Beleza, para mim não tem problema nenhum. Se é para orar, é isso que muita gente precisa entender. Às vezes a pessoa te dá a oportunidade para orar, a pessoa quer cantar, a pessoa quer pregar. É para você orar, então ora. Dá uma saudação, a pessoa quer pregar. Uma saudação não é para você pregar, não é para você cantar, não é para você orar, é para você dar uma saudação. Boa noite, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe você. Acabou. Ué. Então, quando a pessoa não entende esse princípio, o que Deus quer fazer através da vida dela não causa o efeito, porque ela fez a mais do que foi pedido. Entendeu? Vamos lá. Subir para pregar. O Espírito Santo está curando alguém aqui assim, assado, de uma coluna. Lembro certinho, de uma coluna, que estava em S. E o Espírito Santo está cuidando de alguém aqui do braço assim, assado e tal. Vem uma mulher chorando, desesperada na frente. Ela atravessou todo mundo assim, nessa igreja. E falou assim, eu fui curado da coluna, mas uma luz entrou aqui em mim, aqui, ó, eu vi esse facho de luz entrando, pegou fogo e saiu do outro lado, desceu na minha coluna, eu estou curado da coluna, mas da paralisia facial também.
E aí foi desatando milagres nessa igreja. Foi algo assim surreal. Então, muitas das vezes, aqueles que não são perceptivos e não têm o coração aberto para receber ou para acreditar que pode acontecer algo, fecha o céu. É forte. Apóstolo, eu quero pedir que você fale as suas redes sociais, canal no YouTube, o Instagram, e depois fazer a oração, depois de falar das redes sociais. Oração aí pro pessoal de impartição. Deixa bastante tempo para você orar à vontade. Deixa Deus te usar, como disse. Então, nas minhas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, Davi Garcia Oficial, porque tem um tanto de Davi Garcia também nesse... Pode colocar apóstolo Davi Garcia ou Davi Garcia Oficial, Davi com D no final. O Instagram também, Davi Garcia.g. Facebook também, Davi Garcia ou Davi Garcia Oficial. Então são as redes sociais que eu tenho. Pode falar o telefone também? Né? 35, que é o DDD de Minas, 999510911. Esse é meu telefone pessoal. O mesmo que eu tenho? É o mesmo que você tem. Eu vou pôr na descrição o telefone e o Instagram, mas pode... Tá. E o WhatsApp também. Às vezes eu não consigo atender no momento, porque além de ter essa agenda nacional e internacional, eu trabalho em 22 cidades. Hoje eu tenho 110 clientes. Eu trabalho com vendas, sou representante comercial do sul de Minas. Tenho a minha família. Tenho minha esposa, meus 2 filhos, a minha filha, minha neta também, a Rebeca. E tenho as igrejas locais que nós pastoreamos. E também as igrejas onde nós damos paternidade, cobertura. Cada um tem uma forma de colocar. E graças a Deus, Deus tem estendido esse avanço do reino de Deus. Não só no Brasil, nas nações. Quando eu estive na Flórida, eu recebi um convite, uma proposta de pastorear uma igreja lá. Quem não gostaria, né? E eu falei pro pastor assim, eu tenho que decidir junto com a minha família. Porque não é uma decisão só minha. Eu tenho uma família. A minha primeira igreja é minha casa, minha família. É o meu ministério. E falei, vamos orar. Deus não falou nada até agora, né? Até agora, né? No México também aconteceu a mesma coisa. Um pastor quis me passar uma igreja lá de 200 cadeiras, toda montada para me pastorear. Eu falei, eu não tenho hoje uma palavra para sair do Brasil. Então, essa que é a diferença. A Bíblia diz andai no Espírito. Quando você anda no Espírito, você é guiado, conduzido, direcionado. Não dá erro. O próprio Jesus, lá em Lucas 4, diz que ele foi levado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Aí eu te pergunto, apóstolo, se o próprio Jesus submeteu e foi guiado, direcionado, instruído pelo Espírito Santo, por que eu e você não vamos ser? Por que na minha vez, na sua vez? Não, pula a minha vez. Se o próprio Cristo é o exemplo de tudo, foi o exemplo de tudo, e tudo que o Espírito Santo faz é para glorificar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, tudo isso, Deus tem me dado. Um dia um pastor me perguntou, eu não sei como que você consegue dar conta de tanta coisa. Eu falei para ele, eu também não. Porque humanamente isso é impossível. Mas eu dependo totalmente do Espírito Santo. Totalmente do Espírito Santo. A questão da presença, vamos dar só mais uma coisinha que o Espírito Santo me lembrou aqui. Eu fiquei na casa de um casal lá na Flórida. E eu fiquei na sala. Dormi na sala, dormi no sofá. Eu não tenho frescura não, apóstolo. Eu já fui missionário, já dormi no chão, já dormi na rede. Tem isso. Entendeu? A gente quer fazer pro reino, para Cristo, nosso Senhor Jesus, pro nosso amigo precioso Espírito Santo, entendeu? Então não tem essa.
E no último dia para me vir embora, esse casal me deu um testemunho. Falou para mim que a minha permanência de 15 dias na casa deles mudou o ambiente da casa. E eu tenho um testemunho em Mérida, no México. A esposa do pastor, ela vivia com depressão, uma depressão mesmo atacada. E esse pastor dormiu numa cama e eu dormi na outra cama. E ela falou que no dia que deitou naquela cama, depois que a gente foi embora, a depressão dela sumiu. Ela falou que sentiu alegria, paz e começou a chorar de alegria. E no outro dia já cortou toda a medicação. E ela falou, daquele dia que o senhor fez na minha casa, o senhor ficou 4 dias aqui. A presença fez a diferença naquele quarto. Você só pode dar aquilo que você carrega. Você só pode dar aquilo que você tem. Então, muitas vezes eu vejo, acredito que o senhor vê também, muita gente desonrando pastores, apóstolos, profetas, desonrando homens e mulheres de Deus que poderiam ser um canal de bênção na vida deles. Às vezes a pessoa recebeu um pouquinho, já tem mais um pouquinho, já acha que é algo que já é independente, que pode seguir. Esse não é o caminho. E você me perguntou mais cedo, mas você recebeu tanta unção, já recebeu tanto de Deus, ainda tem que continuar buscando? Então, se o próprio Jesus, ele submetia todos os dias, saía de manhã cedo, bem de madrugada, a estar sós com o Pai, e quem sou eu? Aí que eu preciso mais ainda do que Cristo. Porque muita gente já perdeu a unção, porque quando você recebe a unção, ela é ativada, ela é apartada, mas se você não cuida dela, se você não honra, se você não zela, aí as pessoas estão operando na unção de ofício. Ela não tem uma unção fresca, ela não tem uma unção nova que foi gerada no secreto, que foi gerada na busca, que foi gerada na oração em línguas, no jejum. Ela não tem algo novo. Mas ela está orando, está operando. Ela está operando na unção de ofício, que ela foi ungida. Pode ser um profeta, um evangelista, um apóstolo, um pastor, um mestre. Ela está trabalhando na unção de ofício. Mas aquela unção fresca... Vazio. Eu penso assim, que quando eles tinham que manter o fogo aceso no altar, eles tinham que levar lenha todo dia. Porque cinza não gera fogo. A cinza de ontem não serve para hoje. Hoje tem que pôr tua lenha. O assunto é extenso. Vamos... Verdade. Ó, manda o fogo aí pro pessoal aí. Eu já tô vendo, eu vi um pó de ouro em cima da sua cabeça aqui, e um dos dons que Deus me usa é o pó de ouro, o pó de prata. Eita, glória. O pessoal tá até dando mais 2 horas para nós. Eu mudando ali. Aparecem sinais. Obturação de dente, anéis, cintos, pulseiras. Acho que tem um vídeo no YouTube que tem lá um anel da moça, um lado ficou prata e o outro ficou ouro. Até é bom fazer um desafio. Coloca aí bijuteria aí do seu lado aí, que o apóstolo vai orar e bijuteria de cor de prata e você vai ver cor de ouro. Brinco muda, fica cobre e ouro, outro fica prata, mas isso é quando o Espírito Santo autoriza. Sim. Eu vou orar. Mas se ele autorizar que aconteça, vai acontecer. Vai acontecer, eu tô sentindo que é um testemunho. E a segunda coisa é dinheiro na conta. Esse daí eu quero, hein? Eu quero que... Eu tava pregando numa igreja e falava, o Espírito Santo... Porque quando ele, igual falando pra você, quando ele permite. Se há uma permissão dele para hoje, para glorificar Jesus através desses sinais, vai acontecer. Eu acabei de falar, tá entrando dinheiro na conta. A mulher falou, amém. Ela chamou o pastor dela, mostrou o saldo da conta dela. Agora eu te falo uma pergunta. Quem coloca na conta da pessoa
não sei quantos pesos mexicanos, agora não lembro. 9h45 da noite. E era um bom valor? Era um bom valor. Mais de 1.000? De R$1.000? É. Com certeza. Ô, Jesus. Ó, Coloca aqui. outro testemunho aqui, uma mulher, ela tinha uma dívida, mais ou menos hoje, R$350 mil. E após a oração, isso foi no domingo, na segunda-feira o banco ligou para ela. Falou, só não vai movimentar contra a gente no banco mais não? Ela falou, que conta? Eu tô devendo no banco. Eu falei, não, só não tá devendo nada não. Só não vai dar continuidade com a gente, tá tudo aqui liberado, só esperando a movimentação da senhora. E isso são testemunhos, que eu estou te dizendo, que estão autenticados e gravados. Então, ora aí, se não vai dar tempo. Tá? Dores na articulação, dores nas articulações do cotovelo, do ombro, do joelho. Pessoas que hoje acordou com muita queimação no estômago, problemas no estômago. Jesus vai curar. Na última viagem, 5 pessoas que não ouviam começaram a ouvir. Deus restituiu a visão. Pessoas que ficaram com sequela do Covid foram curadas. Pessoas que sentem um peso, uma pressão aqui, ó, também, vai sumir também agora. Amém? Eu creio. Essas 2 horas deixar para outro dia, viu, amigão? Pode orar, posso. Amado Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, diante da Tua presença, eu peço agora a Deus o manifestar do Senhor. Porque, Deus, a Tua palavra nos diz que tudo é possível ao que crê. Amado, precioso, doce Espírito Santo, manifesta o Teu poder de cura, Aleluia, de milagres, de sinais, de maravilhas agora. Anjos ministradores vão de encontro a essas pessoas, essas vidas agora, Sim, Pai. e elas sejam tocadas agora. Que haja sinais, pó de ouro, pó de prata, pó branco, que haja mudança nas composições de metais, que hajam curas incuráveis agora, em nome de Jesus, e no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que haja agora provisão financeira, quitação de contas, de dívidas agora. Sim, Pai, aquilo que estava preso nas regiões celestes, Ramandefai, Asui, Kemande, Fasto e Quebia. Aquilo que estava preso nas regiões celestes, nas regiões celestiais agora, solte agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja destravado na vida dessa pessoa agora. Aquele terreno que não vende, aquela casa, aquele apartamento, aquela escritura que não passa. Seja destravada agora a aposentadoria dessa pessoa que está esperando e não sai. Seja assinado aquele contrato que não está sendo assinado, está agarrado, está paralisado. Saia para fora da gaveta agora. Saia para fora dos arquivos agora. Essas audiências que não chega a resposta, cheguem agora. Haja uma liberação, que essa unção de rompimento que eu recebi do profeta Tibi Joshua atinge e toque todos aqueles que precisam nesse dia, agora em nome de Jesus. Como o profeta Tibi Joshua ensinou, não há distância para acontecer milagres, sinais, maravilhas e prodígios. E que no dia de hoje aconteça em nome de Jesus. Aleluia. Se alguém quiser pegar a lanterna do celular, olhar na mão, já vai ver o sinal. Ilumina aí com a lanterna do celular, vê se apareceu pó de ouro, pó de prata, pó branco, o objeto aí, tiver bijuteria, vê se mudou a cor e também recebe aí. Muitas crianças em Fortaleza ficam com a mão chapada. E tem gente que lava a mão 2, 3 dias, não sai. Tá, glória. Não sai. A gente vai conferir bituração, mas a minha bituração não era essa. Confere também a obturação, né? Vai lá no vai espelho, tudo. Vai conferindo aí, confere aí a conta aí, ou a bolsa, carteira. Faz os movimentos que você não podia fazer, que você estava sentindo dor, incômodo. Pode movimentar o braço, a coluna, pode procurar aí. Vai fazer outros exames de saúde, vai comprovar que não tem mais nada. Porque eu tenho visto Deus fazer milagres sobrenaturais.
até de órgão que a pessoa não tinha, o Senhor fez. E se você foi abençoado com esse programa, você tem que compartilhar. Fala assim, você compartilha com um irmão, um amigo, fala assim, ó, esse programa eu fui muito abençoado. Apóstolo, ele tá, pra você ter uma ideia, ele chegou de viagem hoje, né, lá no Tietê, né? Vindo de onde hoje? 8 horas e meia de ônibus. De Da Lavra. da minha casa aqui em São Paulo. E aí já vai ficar aqui porque amanhã de madrugada já vai viajar pro 4 da México. manhã pro México. Eita glória, vai mandar fogo lá no México. Já chego lá com uma agenda já pronta. Vou ministrar numa conferência profética sobre o Espírito Santo em Campeche. Eu chego lá na quinta, na sexta de manhã a gente já sai. Mas na quinta noite eu já prego. E no domingo eu prego em 3 cultos. Eita, Às 7, às 10 e às 6. Deus. Que Deus te use lá no México. Amém. Para avivamento, para coisas grandes. E também lá em Lavras tem um grande derramado do Espírito Santo. Sobrenatural. Amém. Ser um lugar de avivamento. Eu conheço um avivamento, agora eu lembrei agora. Que Lavras, não sei o tamanho da cidade, mas tem um avivamento que aconteceu lá nos Estados Unidos, que a cidade era pequena. E aí o pastor foi em um lugar de avivamento, teve avivamento, e aí de vez em quando vinha 2.000 pessoas para a cidade, onde não tinha nem hotel a cidade. A população total da cidade era 1.500, via 2.000 pessoas experimentar daquele avivamento. Então Deus pode, aquele avivamento naquela cidade dos Estados Unidos, mostrando Deus pode derramar avivamento em qualquer cidade do mundo, não importa o tamanho, né? As grandes capitais, grandes centros. Pode ser uma cidade até pequena, desconhecida, qualquer lugar. Não estou falando de Lavras, mas estou falando Deus pode derramar em qualquer lugar. E eu quero ser somente uma faísca para esse avivamento. Mais nada do que isso. Porque todo grande incêndio começou por causa de uma faísca. Aleluia. Eu quero ser só uma faísca do Espírito Santo para desatar esse avivamento. Algo que eu estou buscando, algo que eu estou 11 anos. Aleluia. Glória a Deus. Nessa pegada. Eu quero ser só uma faísca. Só isso. Mais nada. Amém. Obrigado, apóstolo. Muito obrigado. Deus abençoe. Privilégio estar com você aqui, né? Quem sabe, mais lá na frente, Deus vai preparar outras oportunidades, porque a agenda já está até abril já. Ponto. Eita, glória. Quem sabe Deus abençoe. fazer o Podcast 2 e o Instagram do apóstolo, o WhatsApp, vou deixar aqui na descrição do vídeo. A descrição do vídeo, procure aí, você vai achar. Então, que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe.